eu gostaria de te lembrar que o avivamento é muito mais do que um evangelismo. Porque o evangelismo é a ação da igreja no mundo. Mas o avivamento é a ação de Deus na sua igreja, que faz com que ela intervenha no mundo de maneira sobrenatural, de maneira indescritível, de maneira que aqueles nossos trabalhos de 30 anos, em um ano, dá mais fruto do que todos os outros 30, porque agora Deus interviu. E nós vamos ver na palavra de Deus personagens bíblicos e momentos bíblicos na qual nós podemos ver o avivamento, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E Deus quer avivar. Avivar é trazer vida novamente naquilo que estava morto ou estava morrendo. E o nosso Deus é o Deus da vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu sou a ressurreição e a vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu convido você nesses dias a abrir o seu coração, e nós não sermos apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que nós vamos ouvir, colocar em prática, para que a nossa vida nesse 2017 seja diferente, não porque o número mudou, mas porque nós tomamos atitude diferente. O Senhor nos chama a entrar na terra prometida. Na terra prometida tem gigantes, mas quando nós derrotamos os gigantes, nós chegamos aonde Deus preparou antes de nós nascermos. Uma terra que mana leite e mel. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que são chamados pelo seu nome. E você é este, meu irmão, você é esta, minha irmã, que foi chamado pelo Senhor pelo nome, antes de nascer, para viver o impossível do Senhor. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 5. E eu convido você toda sexta-feira a trazer um caderno para anotar, para que você possa refletir em cada mensagem. Quando a gente escuta apenas, a gente grava cerca de 10%, mas quando a gente escuta e anota, a gente guarda muito mais. Quando a gente escuta, anota e conversa sobre assunto, aí a gente tem a probabilidade de colocar em prática quase de 90%. Então, Gênesis capítulo 5, eu vou ler na Nova Versão Internacional, o primeiro livro da Bíblia. Não tem como você errar Gênesis. Se você errar Gênesis, a coisa está feia, está difícil, está perdido. Gênesis capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 1. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher, quando foram criados. Ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maaléu. Depois que gerou Maaléu,
Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalalel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos e morreu? Não. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 767 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Nós vamos falar sobre a vida de um homem que viveu o avivamento. E nós vemos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 5, a genealogia, ou a árvore genealógica, que nem é dita nos dias de hoje, de Adão. E quem que é filho de Adão aí? Levanta a mão. E quem que é filho de Sete? Levanta a mão. E quem que é filho de Enos? Levanta a mão. E quem que é filho de Maalalel? Levanta a mão. E quem que é filho de Jared? Levanta a mão. Quem que é filho de Enoque aqui? Levanta a mão. Quem que é filho de Matusalém aqui? Levanta a mão. Quem que é filho de Lameque? Levanta a mão. E quem que é filho de Noé aqui? Levanta a mão. Todos nós. Todos nós. Porque depois só sobrou Noé com os seus filhos. E aí Deus começou novamente tudo de novo. Então, nós estamos falando dos nossos antepassados. Nossos infinito avós. Daqueles que vieram antes de nós. E nessa época você pode ver que as pessoas viviam muito, porque Deus não tinha feito o homem para morrer, e Deus é eterno. O que é 1000 anos para Deus? A Bíblia diz, é como um dia. Então o homem viver quase 1000 anos, que era a média ali de 900 anos, era a média? Era ou não era a média aqui, 900 anos? Né? E o governo brasileiro ia pôr, então, para aposentar com 1000, se fosse o governo brasileiro na época. Mas o pessoal vivia muito, por quê? Porque Deus não tinha feito ninguém para morrer. Mas Deus tinha amaldiçoado Adão depois que ele pecou e disse: e voltará para o pó, porque do pó foi tomado, então ao pó voltarás. Porque Adão pecou, todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Então as pessoas viviam bastante, mas morriam.
Mas nós temos aqui um homem que viveu aquilo que Deus queria e que continua vivo. Nós temos aqui um homem que quebrou um ciclo de uma história, porque nós estamos contando resumidamente a vida de vários homens que viveram muitos e muitos anos, mais do que talvez todo mundo aqui junto, mas que a sua vida é resumida em ter filhos e filhas, em gerar um filho em especial e de morrer. É o que nós vemos aqui. Nós lemos juntos. É um relato igual de vida após vida. É ou não é? E morreu, e morreu, e morreu, e morreu. Mas chegou na vida do sétimo, a contar de Adão, da sétima geração, um homem experimentou o avivamento. E nós vamos falar sobre esse homem, Enoque. Enoque vivenciou aquilo que nós temos falado nesses dias para vocês, meus irmãos, o avivamento. Jesus, como nós vimos no congresso, Planalto em Chamas, é aquele homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do fogo de Deus, que trouxe o avivamento completo para nós. Mas esse homem, antes de Jesus, conseguiu viver o avivamento, e esse homem continua vivo, porque esse homem andou diferente de uma geração inteira. E por isso, nessa noite eu gostaria de falar sobre o avivamento na vida de Enoque. O que nós sabemos de Enoque? A Bíblia relata tem 5 partes na Bíblia que falam de Enoque. 2 dessas partes só falam da genealogia, só fala quem foi o pai, os pais que vieram antes e aqueles que vieram depois de Enoque até chegar em Noé. Em Lucas e no livro de Crônicas só relatam Enoque numa genealogia. Apenas em outras 3 partes da Bíblia é que nós sabemos alguma coisa de Enoque. Nós temos apenas 10 versículos na Bíblia que falam de Enoque. E se a gente pudesse resumir a vida de Enoque, como a gente quando chega no cemitério e vai na lápide de alguém, e aí tem uma frase da pessoa, resumindo a vida daquela pessoa. Se nós chegássemos hoje no lugar onde ele estivesse morto, estaria escrito: Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. No entanto, ele não morreu. Ele está vivo. E por que ele continua vivo? Então, eu gostaria de falar com você o que Enoque fez. Enoque, se você ler comigo no versículo 21, vai dizer que aos 65 anos Enoque gerou Matusalém. O nome de Matusalém significa homem do dardo, ou homem que o dardo você joga ele, e quando ele para, ele chegou ao fim de uma jornada. Então os estudiosos dizem que ao final da vida de Matusalém iria acontecer algo diferente que aconteceu. Matusalém viveu 969 anos. E sabe o que aconteceu no ano que ele morreu? Você sabe o que aconteceu no ano que Matusalém morreu? O dilúvio. O dilúvio que Deus enviou 40 dias de chuva sobre toda a terra, porque toda a terra estava corrompida. Naquele momento que Enoque dá um nome ao seu filho, ele tem uma revelação do que Deus
iria fazer com aquela geração. Porque se nós lemos em Gênesis 6, a humanidade tinha se tornado tão má, que aquilo pesou no coração de Deus, e Deus falou: eu me arrependo de ter feito o homem, porque ele é mau desde a sua meninice, ele é mau em todos os seus pensamentos, ele é extremamente corrupto. Não é só a exclusividade dos brasileiros, mas toda a humanidade era extremamente corrupta e violenta, a ponto de Deus desejar a morte de todos. Deus que é amor, mas que também é justiça, tinha que trazer um juízo sobre toda a terra. E Enoque, que nasceu cerca de 600 anos depois do seu tataravô Adão, no ano que o seu filho morreu, e assim diz a tradição judaica, que cerca de 10 dias depois que Matusalém morreu, veio o dilúvio, porque ele teve uma revelação de Deus sobre o que Deus iria fazer com aqueles que continuassem vivendo uma vida ímpia, uma vida afastada dos caminhos de Deus. Para você ter uma ideia, meu irmão, tamanho era a degradação do ser humano naquele tempo, que a Bíblia só relata de todos esses que viveram muito tempo. Olha só, uma pessoa que vive 969 anos, quantos filhos você acha que ela pode ter? Não tinha método contraceptivo, não tinha pílula. Quantos filhos eles poderiam ter? Muitos daqueles homens eles tinham mais de uma esposa, não eram monogâmicos, eram polígamos. Agora, no meio disso tudo, a Bíblia só relata de 3 homens que foram justos. Em 1600 anos, a Bíblia relata de 3 homens que foram justos: Abel, Noé e Enoque. O resto a Bíblia não diz que houve no meio de toda essa genealogia, de todos esses filhos e filhas que foram gerados, alguém que vivesse nos caminhos de Deus. Mas você acha que Deus não amava a todos? Sim ou não? Sim. Então, no meio de tudo isso, Enoque tem uma revelação, e nós podemos ler isso em Judas. Deixa marcado aí, vamos abrir lá no penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse, é Judas. Judas só tem um capítulo, então não fala capítulo. Vamos ler em Judas os versículos 14 a 16. Nós vamos ver a revelação que ele teve. Eu falei que tinham 10 versículos, aqui em Judas nós vemos mais 3 versículos, e nós vamos ver aquilo que ele profetizou do que Deus iria fazer no seu tempo, e o que Deus vai fazer no nosso tempo. Judas, versículo 14, vamos ler do 14 ao 16. Quanto a esses, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então ele teve essa revelação, que Deus viria trazer juízo sobre aqueles que continuassem vivendo em impiedade, no pecado. E aí então, depois que ele teve essa revelação, a Bíblia diz que ele teve uma transformação na sua vida. Porque se nós lermos o próximo versículo, depois do versículo 21 de Gênesis 5, nós vemos que depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. Depois que ele teve essa revelação, nós não sabemos como, em que momento, se ele fez uma oração, se Deus apareceu para ele. Naquele tempo não tinha Bíblia, não sabemos como que isso aconteceu,
Mas depois que ele teve essa revelação que Deus iria trazer juízo sobre aquela geração ímpia, sobre a nossa geração ímpia, pois ele veio com juízo depois do seu filho, trazendo o dilúvio, matando todos, deixando só a família de Noé e 3 dos seus filhos, ele decide mudar, ele decide se arrepender. E agora, olha só, depois que gerou Matusalém, Enoque começou a andar com Deus. Mas andar com Deus não é só estar aqui na sexta-feira. Andar com Deus não é só estar com Deus no domingo à noite. Andar com Deus não é somente naquele momento que de manhã, ou à tarde, ou à noite, você ora no seu quarto. Andar com Deus, a palavra que para andar, no sentido original da língua hebraica, significa perambular, andar de lá para cá. É um verbo que está em tempo inacabado, que significa que ele andava em todo tempo. Aonde quer que Enoque ia, não importando a impiedade da sociedade que ele vivia, da família que ele estava com Deus. Vocês lembram que no jardim do Éden, lá no capítulo 3, depois que Adão e Eva comem do fruto proibido, Deus aparece lá no jardim, andando e procurando Adão e Eva. E aí ele fala assim: onde você está, Adão? Aí Adão: me escondi, porque eu tive medo de ti. Deus estava andando, mas a palavra usada para andar ali significa andar junto. Deus foi ali andar porque ele andava toda a viração do dia, todo final de tarde, ele ia andar com o homem, passear com o homem. Mas o homem tinha dado as costas para ele, e Deus não pôde mais andar com ele, teve que expulsar no jardim do Éden. Mas agora um novo homem, depois que tem uma revelação de Deus, para começar com o avivamento, porque o avivamento começa primeiro dentro de mim e de você, ele começa a andar com Deus, não só à tardezinha, não só no momento da semana, mas por onde quer que Enoque colocasse os pés, ele estava com Deus. Olha só, quem que é o sujeito da frase? Enoque andou com Deus. Não é Deus andou com Enoque, porque Deus quer andar com todos. Só que para andar com Deus, ele teve graça, porque andar com Deus, a Bíblia nos revela na vida de Noé, porque a Bíblia revela só 2 homens que andaram com Deus antes do dilúvio, que foi Enoque e Noé. Depois do dilúvio nós temos também Davi, que andou com Deus. Mas aqui, e na vida de Noé, nós vemos que Noé achou graça diante do Senhor. A graça de Deus alcançou a vida de Enoque, como a graça alcançou a minha e a sua vida para ter a revelação. Mas a graça sem fé não gera mudança. Mas aí então ele colocou essa graça ativamente na sua vida, para se tornar então, como nós vemos na vida de Noé, um homem justo e íntegro, um homem diferente de toda a geração da sua época, porque andar com Deus significa ser íntegro, não ser só crente, ou ser de Deus aqui dentro, mas lá fora, não só buscar Deus aqui dentro, mas lá fora, não só buscar Deus nos momentos bons, mas nos momentos ruins, não só adorar a Deus quando tem, mas quando não tem. E ele fez isso por 300 anos, mais do que qualquer outro ser humano. Ele fez isso aqui na terra. Ele não tinha Bíblia, ele não tinha o nome de Jesus.
Não sabemos qual que era a revelação daquela época, mas sabemos que ele encontrou graça. E quando ele encontrou essa graça que lhe foi revelada, do juízo de Deus que era iminente sobre a sua geração, ele falou: eu não quero isso para mim. Eu sei que Deus amaldiçoou o homem, e que o homem vai voltar para a terra e ser pó, mas o que eu quero é Deus. Mas o que eu quero é fazer a sua vontade. Porque, meu irmão, andar com Deus é habitar no meio do fogo devorador e não ser consumido. Andar com Deus é subir no monte do Senhor e ali habitar. Abra sua Bíblia em Isaías 33:14. No meio da Bíblia, depois de Salmos, o maior livro ali é Isaías. Isaías 33, a partir do 14. Posso ler? Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça, e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Deus iria trazer sobre o seu povo, ali em Isaías, o povo de Judá, iria trazer sobre Jerusalém fogo, destruição. Só que nosso Deus é fogo consumidor, sim, mas para aqueles que são justos, aqueles que não são ímpios, aqueles que foram justificados por Deus, esse fogo não vai consumir. Nós poderemos chegar perto de Deus e não irá nos consumir, pelo contrário, irá nos trazer vida. Irá nos trazer vida. E foi essa vida que Enoque encontrou. Porque andar com Deus, meu irmão, minha irmã, andar segundo os seus mandamentos. Andar com Deus é como Deus disse para Abraão em Gênesis 17:1: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e seja íntegro, seja por completo. Em todos os lugares você tem que me agradar, você tem que fazer o que eu mando, porque eu tenho uma aliança contigo, Abraão, e por meio de ti abençoarei todos os povos da terra, e farei o seu nome sobremodo grande. Se andares os meus caminhos e guardares os meus estatutos, os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. É o que Deus disse para Salomão em 1 Reis, capítulo 3, versículo 14, quando apareceu para Salomão em sonho, para que ele andasse com ele. Ele iria dar muito vida e vida longa. Como diz o Salmo 119, versículo 1: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Andar com Deus. Ele andou com Deus em integridade em todos os lugares por 300 anos. E depois dele ter feito tudo isso, olha o que Deus fez com ele. Viveu
versículo 23 do capítulo 5: viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Outra versão diz: Deus o tomou para si, no meio de uma geração corrupta e ímpia, que todos morriam, porque todos pecaram e vão morrer. Ele, sem o nome de Jesus, sem a morte de Jesus na cruz, agradou a Deus de tal maneira que Deus tomou ele para si. Esse é meu, ninguém toca. Certo dia estava lá Enoque trabalhando, talvez de carpinteiro, talvez de serralheiro, talvez de jardineiro, e Deus, ó, pegou Enoque e levou para ele. E as pessoas: cadê o Enoque? Cadê aquele cara que só falava de Deus? Cadê aquele cara que estava pregando para a gente? Porque ele pregou, e nós vemos, ele pregou para os ricos: se arrependa, ele pregou por 300 anos, pregou, e não conseguiu um resultado. Mas ele continuou firme por 300 anos. Ele passou 1900, 2000, 2100, chegou no 2200, e ninguém se converteu, ninguém foi para a igreja dele, ninguém foi discípulo dele. Mas aí Deus falou: chega, basta, chega, essa terra não merece Enoque, peguei para mim, porque ele agradou a Deus pela fé, com a fé. Abra sua Bíblia em Hebreus 11, e é o terceiro relato aqui de Enoque. Nós vamos ler os versículos 5 e 6. Achou? No final da Bíblia, antes de Tiago, antes de Pedro, depois das cartas, Hebreus 11, que fala sobre os heróis da fé. Um desses heróis da fé é Enoque. Hebreus, capítulo 11, versículos 5 e 6. Posso ler? Pela fé, Enoque foi ele foi arrebatado pelo quê? Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então ele viveu uma vida de busca, e essa vida de busca pela fé agradou a Deus, e agradou a Deus de tal forma que ele tomou para si. Como nós sabemos que ele viveu uma vida pela fé? Porque sem fé não podemos agradar a Deus. Mas se ele agradou a Deus, ele viveu pela fé, e Deus o tomou para si, e ele continua vivo. E hoje ele tem 5.291 anos. Ele nasceu em 3.274 a.C., com mais 2017 dá 2.091 anos. Ele continua vivo, é o homem mais velho, porque Deus o tomou para si. Hoje ele está no céu. Um dia ele vai voltar e vai ser uma das duas testemunhas de Apocalipse, e vai morrer, vai experimentar a morte, porque todos pecaram. Mas até agora ele não experimentou a morte.
Ele viveu o avivamento, ele viveu a vida eterna, antes do nome de Jesus, pois ele vive. Há 5.291 anos, eu fico pensando, ele fala: Senhor Deus, o Senhor não vai cumprir a tua palavra que eu profetizei, que o Senhor viria com os teus milhares de milhares, trazer a justiça sobre os ímpios? O Senhor trouxe no meu tempo, e agora nesse tempo o Senhor não vai trazer? Jesus vai voltar, Jesus vai trazer. Mas antes disso, eu e você temos que agora experimentar o que Enoque experimentou. Enoque tinha 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 olhos, 2 braços, 2 pernas. Não tinha Bíblia, não tinha igreja na época do jeito que nós temos, não tinha o nome de Jesus. E viveu uma vida com Deus, e andou com Deus, e nós podemos andar com Deus. E ele experimentou o avivamento, só que o avivamento foi embora com ele. A geração dele não experimentou o avivamento porque teve juízo. 969 anos depois que o seu filho nasceu, Matusalém, veio o dilúvio e só ficou uma família com 3 filhos. Você acha que Noé com 500 anos tinha só 3 filhos? Você acha que Noé só tinha 3 filhos? E ele levou o avivamento embora, porque o avivamento, meu irmão, ele traz salvação, mas se as pessoas que ouvirem não quiserem, ele traz justiça e juízo. Certo dia, Jesus, depois de ter multiplicado os pães, as multidões vieram atrás dele, está lá em João 6. E aí Jesus falou assim: vocês vieram atrás de mim não porque vocês viram milagres, mas porque vocês comeram pão e se fartaram. E aí então a multidão perguntou: mas Jesus, então o que nós temos que fazer para agradar a Deus? Para fazer a obra de Deus? Ele falou: a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para trazer o que é o mundo? A salvação, o perdão. Mas todo aquele que rejeita o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. E aí se condenou a si próprio, porque não aceitou o Filho de Deus. A geração de Enoque não pôde viver um avivamento que Deus tinha preparado. Imagina quanto que aquele homem não tinha de unção. Você acha que 300 anos ele viveu sem Espírito Santo? Sem ter unção? Ele não tinha Bíblia. Você acha que ele ia aguentar 300 anos assim? Deus teve que encurtar a nossa vida, porque o homem vivia muito e fazia muita coisa ruim. Teve que limitar para 120. E ele levou o avivamento com ele para o céu. E agora? Eu quero viver o avivamento. E você? Você teve a revelação de Deus? Temor ao Senhor, viver em santidade, buscar a Deus de todo o coração, se conformar consigo mesmo, com a situação do povo de Deus, da igreja, com a situação do nosso país, da nossa sociedade, ter fé que Deus pode fazer o avivamento, e que gera salvação, é o que é necessário para trazer o avivamento. Jesus veio trazer o avivamento sobre o seu povo, um homem santo que viveu na justiça de Deus, que buscava a Deus, que conhecia o Pai desde os 12 anos, que falava: eu, Pai, somos um, eu não faço nada sozinho, tudo que eu faço é que meu Pai me mostrou, tudo que eu falo é que meu Pai me falou, meu Pai trabalha, eu continuo a trabalhar. Ele trouxe o avivamento, ele tinha fé que ele ia realizar, e falou: se o grão de trigo não morrer, vai continuar só, mas se eu morrer, vai gerar muitos filhos de Deus, como eu sou filho de Deus. Ele tinha fé antes de tudo acontecer, mas no entanto, ele veio para trazer salvação e o seu povo não aceitou, não recebeu, e eles morreram nos seus pecados. Ele falou: se vocês não querem
quem eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. E eles morreram sem trazer o avivamento para os judeus. Mas nós, meu irmão, minha irmã, nesses dias, somos chamados para viver algo diferente, e para colocar essa palavra em prática, para fazer como fez Enoque, andar com Deus, em todos os lugares, em todo o nosso coração, em toda a nossa alma, em todo o nosso entendimento, em toda a nossa força, estar desesperado por viver em santidade, estar desesperado por buscar a Deus, estar desesperado para mudar a igreja, para mudar a sociedade, e ter fé, que isso vai acontecer, e que Deus trará salvação para brotar sobre toda a terra, porque Ele disse que derramaria o seu Espírito sobre toda, o Espírito Santo já desceu sobre toda a humanidade, sim ou não? Então a palavra de Deus não pode voltar vazia, mas fará aquilo que Ele disse, porque os céus e a terra passarão, mas as palavras de Jesus não passarão. E é por isso que eu quero convidar você a vir aqui. Sexta-feira é dia de oração. Pode vir aqui. Quero convidar você a nós olharmos para nós. Eles viveram uma sequência de morte, mas Enoque experimentou a vida, e nós podemos experimentar essa vida que está em Deus, e tudo que precisamos é começar com a mudança em mim, cada um de nós, mudança de santidade, mudança de busca por Deus, em se conformar consigo mesmo, e é isso que nós vamos orar. Para ter um avivamento, começa conosco. Se nós estivermos juntos, crendo, buscando e fazendo, vai acontecer. Se as outras pessoas não quiserem receber, problema delas, mas nós vamos receber, e Deus vai se agradar e vai nos tomar para Ele. Não sei como Enoque, se Jesus vai voltar e você vai nos levar. Eu sei que eu tive um sonho há um tempo atrás, que Deus vinha me pegar para me levar embora. Eu nunca tinha visto um anjo, e eu vi. E eu via milhares de anjos, mas eu vi o anjo só me pegando. Jesus vai voltar? Não sei se Jesus vai voltar, meu irmão. Tem que estar preparado. Mas aquele que é de Jesus, pode ter certeza, Ele vai arrebatar. Amém. Ele vai cuidar, não importa qual situação seja, Ele vai guardar para si. Amém. E por isso eu convido agora você a falar com o Senhor, a pedir perdão para Ele, a falar que precisa mais dEle, e que não está conformado com o que você tem nessa noite. Vamos levantar um clamor. Pai, nessa noite nós estamos aqui, Senhor, na Tua santa presença, porque, ó Deus, ó Pai, nós temos andado, ó Deus, por caminhos tortuosos, por caminhos esburacados, não da nossa cidade, mas do nosso próprio caminho, do nosso próprio pensamento. Temos andado em ânimo dobro, temos, ó Pai, falado uma coisa e feito outra. Temos, Senhor, não buscado a Ti de todo o nosso coração, alma e entendimento. Temos, ó Pai, ó Deus, pecado contra Ti somente feito queimar os Teus olhos. E por isso, nessa noite, ó Deus, assim como um dia, Senhor, Enoque teve a revelação que o Senhor é um Deus de juízo, que o Senhor possa trazer, ó Pai, agora, essa revelação aos nossos corações. Nossos corações precisam ter a Tua revelação.